Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 21º domingo do tempo comum, estamos no mês vocacional, vivendo a diversidade de vocações no interior do povo de Deus e olhando neste domingo especialmente para aqueles e aquelas que nos ajudam a educar na fé. Temos hoje diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, "Vós também vos quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Amados e amadas de Deus, estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João, e aqui na parte final do capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus se inicia dizendo, o evangelista inicia dizendo: "Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Amados e amadas de Deus, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Recordemos um pouco o que Jesus tinha dito antes. Jesus tinha dito que a sua carne era verdadeira comida, seu sangue verdadeira bebida, e quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A cultura semita é uma cultura concreta, onde carne significa carne, onde sangue significa sangue, quer dizer o ser humano. E Jesus diz que a sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida. Claro que Jesus está falando da Eucaristia, mas então a reação, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Alguém que dá sua carne em alimento para a vida do mundo, alguém que diz que a sua carne é verdadeira comida, o seu sangue é verdadeira bebida. Jesus diz que ele é o pão descido do céu. Isto está escandalizando seus ouvintes. Então, por isso, essa expressão é dura, quem consegue escutá-las? Mas é interessante a reação de Jesus. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza?" Quer dizer, isto vos escandaliza? As minhas afirmações estão escandalizando vocês? E continua: "E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes," quer dizer, Jesus desceu do céu, Jesus vai subir para o céu. Ele veio do Pai, ele volta para o Pai, ele deve voltar para onde estava antes. Ele é o Filho eterno que veio de Deus, o Filho eterno que volta para Deus. Ressuscitado, ele volta para o Pai, permanece no meio de nós de uma forma diferente, permanece no meio de nós principalmente através da Eucaristia, onde o seu corpo é verdadeira comida, onde o seu sangue é verdadeira bebida. E continua Jesus: "O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada." Amados e amadas de Deus, o Espírito é que dá
vida, quer dizer, o Espírito de Deus, o Espírito aqui com maiúscula, o Espírito é que dá vida, o Espírito de Deus é aquele que dá vida em nós, o Espírito de Deus é aquele que vai nos fazendo viver, nos fazer de Cristo, vai nos fazendo viver da vida de Deus, vai nos fazendo verdadeiramente viver da vida de Deus. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, quer dizer, as palavras que vos falei, elas são Espírito, quer dizer, elas suscitam em nós a vida de Deus, elas suscitam em nós o Espírito de Deus, elas suscitam em nós a vida de Deus. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós alguns que não creem, diz o texto do Evangelho, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Amados e amadas de Deus, mas entre vós há alguns que não creem. Quer dizer que, mediante a palavra de Jesus, mediante os ensinamentos de Jesus, mediante a presença de Jesus, não acreditaram, não se colocaram no caminho da fé. Mas continua, Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. Quer dizer, que seria entregue e quem havia de entregá-lo. E acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. Quer dizer, vem a Jesus quem o Pai concede, vem a Jesus quem o Pai atrai. Jesus já tinha dito isto, vem a Ele quem o Pai atrai. O vir ao Filho é ser atraído pelo Pai, é porque foi atraído pelo Pai. É a beleza da fé, amados e amadas de Deus, é o caminho da fé. O caminho da fé implica isso, é a graça de ser atraído pelo Pai para crer no Filho, para seguir o Filho no dom do Espírito. É a beleza da fé. Ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. O Evangelho continua, a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Quer dizer, não andavam mais com Jesus a partir das palavras duras de Jesus, a partir do ensinamento de Jesus, a partir da realidade que Jesus mostra, que a sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, diz o texto do Evangelho. Muitos voltaram atrás, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Amados e amadas de Deus, vocês também se escandalizaram? Vocês também estão escandalizados? Vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Bonito isto aqui. A quem iremos, Senhor? Reconhece que Jesus é Senhor, é o Filho de Deus. Tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, Jesus é aquele que tem para o mundo, Jesus é aquele que tem para nós palavras de vida, mas não de vida qualquer, não só de vida aqui nesse mundo, mas de vida eterna, de vida de Deus na nossa vida. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. É aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Na primeira leitura, nós ouvimos um texto tirado do livro de Josué. E é interessante aquilo que Josué faz. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados para se apresentarem diante de Deus. É a Assembleia de Siquém. E Josué quer que o povo deve renovar a sua fé em Deus. E é interessante que Josué convida o povo, quer dizer, exorta o Israel a renovar a sua fé em Javé. E Josué dá o tom, quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué já dá o tom. E a leitura se conclui,
com todo o povo também dizendo, portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aqui também, no Evangelho, a primeira leitura, este é o tom. O povo diz, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Pedro responde, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, onde os discípulos agora reconhecem, não há outro que tem palavra de vida eterna, e nenhum outro tem palavra de vida eterna. Só Jesus é aquele que tem palavra de vida eterna. Jesus é o Santo de Deus. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a colocarmos a Eucaristia no centro da nossa vida, nos ajude a não sermos murmuradores. A murmuração é sempre essa incapacidade de entrar no projeto de Deus. A leitura o Evangelho começa dizendo, sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo. Murmurar é sempre a incapacidade de entrar no projeto de Deus. Que essa palavra de Deus nos ajude a entrarmos no projeto de Deus, a vivermos da Eucaristia, a perceber que a carne de Cristo é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, que Ele continua nos alimentando hoje. Que essa palavra de Deus nos ajude a dimensão da fé, percebermos a graça de crer, a graça de ter sido atraídos pelo Pai para crer no Filho, a graça da fé, a graça de crermos, a graça de sermos homens e mulheres de fé. Que essa palavra de Deus nos ajude a perceber que Jesus é aquele que tem para nós palavra de vida e de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.